fui designado pela Procuradoria do Estado para representar o ente público no Supremo Tribunal Federal na ADPF 442, em que se discute a descriminalização do aborto. Então, eu vou tocar especificamente na ADPF 442, mas eu vou começar falando brevemente sobre o que é o aborto, quais as suas consequências, o que ele significa, o que está por trás do discurso do aborto, para depois, então, abordar especificamente o tema da ADPF 442. Vocês somos um grupo pequeno, então vocês ficam completamente à vontade para interromper, né, que eu paro, volto alguns slides se for necessário, explico o que eu precisar explicar, o que vocês acharem que eu preciso explicar, enfim, para que seja de uma forma assim, bem descontraída. Uma das características mais marcantes na luta pela descriminalização do aborto é a mudança de signo, a mudança das palavras. O aborto, ou mais precisamente o abortamento, porque o aborto é o produto do abortamento, é a criança. Né? Então, a prática do abortamento ela é tão grave, ela é tão séria, ela é tão cruel, que mesmo os maiores defensores não têm a coragem de se dizer favoráveis ao abortamento. Dizem que, embora desfavoráveis, como o abortamento é uma realidade inexorável, não é possível evitá-lo, então é melhor que se legalize para que ele seja realizado com segurança. Mas, além dessa negativa do óbvio, né, dessa negativa de que as pessoas são efetivamente favoráveis ao abortamento, a pessoa é favorável, ela é contrária à corrupção. Ela não aceita que outra pessoa se corrompa, não aceita ser corrompida. Né? Então, é um paradoxo que, avaliado com um pouquinho de cuidado, ele é capaz de demonstrar que não é verdadeira essa afirmação. As pessoas que lutam pela descriminalização do abortamento, elas lutam porque não dão o menor valor para a criança que está no útero materno. Consideram que são coisas descartáveis. Por isso, então, que, além da negativa, que não é compatível com a prática, também os nomes são frequentemente modificados. Por exemplo, evita-se falar em aborto. É uma palavra que não cai bem. Então, fala-se em interrupção da gravidez. Fala-se em exercício do direito sexual e reprodutivo da mulher, como se a decisão pelo abortamento ela não implicasse necessariamente a agressão a um terceiro. Então, se nós pararmos para avaliar cada um desses signos, perceberemos que eles são inadequados. E colocando os signos certos, as palavras certas para designar o fenômeno, nós já naturalmente começamos a nos colocar contrariamente ao aborto. Por que então que a expressão interrupção da gestação não é adequada? E por que se usa essa expressão? Bom, quando se fala em interromper, passa essa ideia de que algo pode retomar o seu curso. Eu interrompo aquilo que pode recomeçar. Então, na verdade, eu interrompo, no direito é muito comum, o curso de um prazo processual. Significa que ele vai começar a contar do zero. Eu interrompo o rio, significa que, fim da interrupção, ele começará a correr de volta. Então, eu jamais poderia usar a palavra, a nomenclatura interrupção. Eu teria que usar a palavra finalização ou, mais adequadamente, eliminação. Só que há algo ainda mais, como eu diria, mais latente nessa discussão. E mesmo a expressão interrupção, que é incorreta, ou eliminação da gestação, que já não seria tão correta assim, ou finalização da gestação, elas acabam por utilizar uma estratégia de designar um fenômeno pelo seu efeito. E por isso também ela é inadequada. Eu olho para um fenômeno e designo o fenômeno por aquilo que ele é. As palavras elas têm sentido na medida em que elas designam com alguma perfeição um determinado fenômeno. E o fenômeno abortamento é, sobretudo, a eliminação da vida de um ser humano. De um ser humano que está dentro do útero materno.
portanto, há um duplo equívoco na expressão. Primeiro, porque eu designo o efeito, quando eu mato a criança, eu finalizo a gestação. Então, o fim da gestação, ela não é o fato, ela é a consequência de um fato, matar uma determinada criança. Quando, então, se fala em direito, eu tenho que conceber que quando eu admito que há direito para alguém, necessariamente, eu tenho que conceber que há deveres para outros. Não há direitos sem correspondentes deveres. Se eu digo que uma mãe tem o direito de matar o seu próprio filho enquanto no útero, eu estou dizendo que, primeiro, aquela criança tem o dever de suportar a morte. Segundo, que todas as pessoas ao redor, inclusive o pai da criança, têm a obrigação de permitir que essa morte aconteça. Então, toda vez que se entra em qualquer discussão e se afirma a existência de um determinado direito, é preciso que eu olhe qual é a contraprestação a esse direito, qual é o outro lado desse direito, qual é a obrigação que decorrerá desse direito. Direito para uns, deveres para outros. Então, toda vez que eu falo do aborto, eu falo na eliminação dessa vida. Né? Essa é a imagem de uma criança com 12 semanas, até aí que se discute na VTF, se discute a eliminação da vida uterina até a 12ª semana. Então, essa é a imagem de uma criança no útero com 12 semanas. Quando se diz, então, eu sou favorável, ninguém diz, mas eu acho que o aborto deve ser descriminalizado, significa que eu considero que a criminalização da morte dessa criança, ela é ilegítima. Quais os argumentos, então, para que isso aconteça? Primeiro, se diz que há liberdade da mulher. A mulher, ela teria liberdade para decidir. Segundo, se diz que ela tem autonomia. Ela decide, como consequência da liberdade, ela é autônoma para tomar decisões e aquele, afinal de contas, é o corpo dela mesma. E sobre o corpo dela mesma, ninguém melhor do que ela mesma para decidir. Terceiro, diz que, como o aborto é algo inevitável, o abortamento é algo inevitável, ao criminalizar o abortamento, eu acabo fazendo com que as mulheres que abortarão de qualquer maneira, elas procurem clínicas clandestinas. E ao procurar clínicas clandestinas, ela acaba se submetendo a um tratamento degradante, desumano, semelhante inclusive à tortura. Observado um a um desses argumentos, eu poderia dizer que, primeiro, em relação à liberdade. Quando eu abraço uma determinada prática, quando eu decido um determinado ato ou uma determinada opção, nesse momento eu exerço a minha liberdade. A liberdade consiste em optar por um ato ou por uma opção. Feita essa opção, as consequências naturais desse ato não estão no campo da liberdade, estão no campo da responsabilidade. Então são âmbitos absolutamente distintos. Eu vou voltar a esse ponto, mas só para seguir os slides, porque senão eu vou ter que ficar indo e voltando com os slides. Quais as consequências do aborto? Já volto nos elementos que são suscitados para a defesa do aborto. Quais as consequências práticas do aborto? Bom, quando se começou a falar de aborto, lá no início do século XX, se falava como um mecanismo de seleção artificial. Né? A ideia era eliminar os menos preparados. Embora hoje não se tenha a coragem de adotar o mesmo discurso, sobretudo depois do social-nacionalismo da Alemanha, em que isso foi praticado em larga escala, a ideia era produzir uma raça mais selecionada. Então, embora esse discurso não esteja mais claro, na prática ele continua absolutamente verdadeiro. Se nós formos observar o que acontece nos países onde o aborto já foi descriminalizado, nós vamos perceber esse tipo de dados. Aborto de meninas no Canadá aumenta exponencialmente. A que ponto se chegou? A ponto de os médicos canadenses suscitarem a proibição de que se revele o sexo da criança.
como um mecanismo para evitar a morte de meninas, porque já que os pais estão optando pela morte de meninas, é melhor não dizer o sexo, porque sem que se diga o sexo, eu poupo essa criança que pode ser uma menina. O número de crianças mortas com síndrome de Down, o número de crianças mortas com qualquer tipo de deficiência, aí a defesa dos médicos, essa foi a associação canadense, né? A Associação de Médicos Canadense, que suscitou essa proibição, vamos proibir para evitar a morte de crianças. O número de mortos com síndrome de Down é assustador. Na Islândia, esse número chega a 100% daquelas crianças diagnosticadas com síndrome de Down. Na Inglaterra, esse número chega a uma coisa em torno de 90%. Na Dinamarca, em torno de 98%. Nos Estados Unidos, em torno de 70%. Então, essas crianças que vocês estão vendo, toda vez que o abortamento ele é descriminalizado, elas são imediatamente colocadas em risco. Porque elas são os alvos preferidos daqueles que desejam abortar. Né? Todo mundo quer uma criança bonitinha, fofinha, perfeitinha, inteligente, né, esperta. E quando constatam algum tipo de deficiência numa criança, passam a pensar na sua eliminação. Não, não é do jeito que eu quero, eu elimino. Então, essas são consequências de natureza gravíssima. Estima-se que na Índia, por exemplo, de 5 a 7 crianças do sexo feminino sejam abortadas anualmente. Como eu disse, em países com alto índice de desenvolvimento humano, a síndrome de Down ela vem sendo, aos poucos, aniquilada com a morte de quem é seu portador. Então, as consequências, quando eu observo para os países onde o abortamento ele foi descriminalizado, eu percebo consequências extremamente negativas. Né? Eu percebo que aquela eugenia, aquela motivação eugênica que inicialmente motivou a defesa do aborto, ela continua na prática. Exatamente assim, matam-se mais meninas, especialmente em países que valorizam os homens, né? Alguns países asiáticos, a Índia, né? O fenômeno que vem acontecendo no Canadá, ele é decorrente de um grande número de chineses e indianos no país, a China, né? São países então que descriminalizaram o abortamento e os praticam livremente, mas os alvos principais dessa prática são essas crianças. Pois não. É interessante que algumas matérias jornalísticas, e até eu presumo que quem faz as matérias defende o aborto, tratam essa questão do aborto seletivo de meninas, como eles dizem que é algo que difere o que eles chamam de desigualdade de gênero. Aí eles tratam especificamente esse aborto como sendo feticídio feminino. Não sei se você já ouviu essa expressão. Não. E aí eu achei essa expressão interessante porque realmente designa o que acontece, né? O feticídio, ou seja, o morticínio do feto. Verdade. Então é interessante. É bem utilizado. E quando convém, eles chamam a coisa pelo que ela é. Feticídio feminino. Eles chamam isso daí. Isso é uma realidade, né, que, assim, ela não pode ser evitada. Há uma organização governamental internacional chamada Invisible Girl, que apontou que 5 e 7 milhões de crianças indianas morrem, como eu disse, né, vítimas do aborto. Crianças do sexo feminino. Né, porque descobrem o sexo, não quero menino trabalhoso, não tem esse valor, não mantém a minha família, não tem a minha família, então eu estimo, né, finalizo com a vida dele. Então, isso é uma realidade, não há como se esconder. Bom, onde o abortamento foi descriminalizado, como em muitos lugares onde o abortamento foi descriminalizado, as mulheres passaram a ser, as crianças do sexo feminino passaram a ser vítimas. Isso é uma realidade. Agora, as explicações para essa realidade, elas são muitas, mas é uma realidade. Como é uma realidade, a melhor dizendo, a escolha prioritária daquelas crianças com síndrome de Down como sujeitos passivos desse crime. São elas que sofrem, né, como vítimas, por exemplo, como vítimas do crime, são elas que sofrem o aborto. É uma realidade. Né? Isso acaba revelando não só uma mentalidade eugênica,
como também uma mentalidade utilitarista. Né? Ao invés de as crianças valerem pelo que elas são, valerem porque são seres humanos, elas passam a ser vistas como valiosas na medida do que elas podem proporcionar. Então, pode me proporcionar alguma coisa, me é útil, tem valor, eu quero. Não, não me é útil, vai dar trabalho, não, eu não quero. Então, a vida, ela passa a ser vista em função do que ela proporciona para mim. E há um círculo vicioso na descriminalização do abortamento. Essa mentalidade é o que impulsiona a descriminalização e, ao mesmo tempo, ela é alimentada pela descriminalização. Porque toda vez que eu tiro esse crime do Código Penal, que eu descriminalizo, eu passo a sensação de que esse não é o valor que a sociedade protege. Então, se não é um valor que a sociedade proteja, não é tão ruim assim. Né? E na medida que eu vou convivendo com isso, as pessoas param de achar que o aborto é alguma coisa errada, né? Ou pelo menos algumas pessoas param de achar que o aborto é alguma coisa errada. Isso começa a se tornar algo um pouco mais natural, até que ele vira método contraceptivo. Invariavelmente é isso que acontece. As pessoas não têm a mesma preocupação. Se eu engravidar, né, eu aborto. Perde-se a noção, né, do valor da vida. É um aspecto interessante porque o ser humano ele não foi feito para matar. Todo ser humano que mata carrega um peso muito grande nas costas. Mesmo naquelas situações, por exemplo, de legítima defesa. Né? Eu tive a oportunidade de passar pela Polícia Federal. Durante quase 2 anos eu fui delegado da Polícia Federal, e embora o padrão da polícia, do confronto policial na Polícia Federal seja muito diferente daquele que se experimenta na Polícia Militar e na Polícia Civil, eu tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas, algumas delas, né, que tiveram essa experiência, né, de matar, às vezes, um criminoso com a própria vítima. E os relatos são sempre assim, muito fortes. Né? É muito difícil carregar o peso de uma morte nas costas. Como o ser humano se adapta a tudo, ele acaba se acostumando, né? De certa forma. Aquilo passa a ser a realidade dele. E ele suporta, mas ele não suporta sem uma consequência muito negativa. Com muito maior razão é a consequência negativa para uma mãe que sabe ter matado um próprio filho. As experiências, né, que nós vivenciamos, que eu tive a oportunidade de ouvir, são muito tristes. O sofrimento é muito grande. Então, se o ser humano não está preparado para matar o ser humano, por muito maior razão, uma mãe, ela não está preparada para matar o seu próprio filho. E se fizer isso, carregará esse peso nas costas, o resto da vida. Embora, às vezes, ele fique ali meio escondido, né? Porque os seres humanos se auto-justificam, né? Fingem que as coisas não aconteceram, mas a dor está lá. Eu, antes de entrar nessa luta da DPF 442, eu conheci 3 mulheres que abortaram. 3 apenas. As 3 profundamente arrependidas, embora uma delas não reconhecesse o arrependimento. Curiosamente, a que não reconheceu o arrependimento era aquela que não podia falar do assunto, que chorava desesperadamente. Ela dizia, justificava que não tinha jeito, que não tinha como cuidar, e choro. As outras, né, que sempre repetiam, né, a gravidade do fato, né, se sentiam mal, né, arrependidas, se comportavam melhor, né, se suportavam melhor, mas ainda assim externavam com muita clareza as consequências negativas do comportamento. Não é possível. Nenhuma pessoa com isso pode viver da mesma forma depois de saber que se o parto, que é algo natural, ele já traz essa possibilidade da depressão pós-parto, que é algo natural, imagine um processo de interrupção desse, né? O quanto não causa na mulher de eliminação. Eliminação. Elimina. Aquele ser morto, ele nunca mais voltará. Acabou. Ele é um indivíduo igual a quem nunca houve outro, igual a quem nunca haverá outro. Ele é único. Né? Nunca haverá uma outra pessoa, mas eu posso ser outro pai. Mas aquele, não. Aquele já foi. Né? Está um lugar. Bom, então vamos para os argumentos, né, que são, aí eu volto onde eu havia começado. Liberdade e autonomia, o útero não pode estar a serviço do Estado ou da sociedade, há um perigo imposto à gestante porque ela vai abortar de qualquer maneira, e quando ela
opta por uma clínica clandestina, ela tem a sua dignidade absolutamente maculada, e como só ela engravida, os homens não engravidam, então por essa razão também seria desigual não admitir o aborto. E, por fim, sempre se fecha com o Estado laico. O Estado é laico. Bom, aquilo que eu falei sobre a liberdade, né? A liberdade, ela se exerce neste momento aqui, quando o homem e mulher se dispõem à relação sexual. E aí, um parêntese. Ao fim, eu comentarei sobre o abortamento naquelas hipóteses decorrentes de estupro, mas não é isso que está sendo discutido na DPF 443. Né? As hipóteses de estupro, elas são, embora criminalizadas, não punidas pelo Código Penal. A legislação hoje vigora e parece que também a maior parte da população não tem interesse em modificar. Em contraposição, maciçamente a população brasileira é contrária à descriminalização do aborto imotivado. Esse momento, então, é o momento da escolha. Quando eu opto pelo ato sexual, nesse momento eu exerci a liberdade. Nesse momento, eu exerci o meu direito sexual e reprodutivo. Eu posso reproduzir, mas a reprodução não está na esfera da minha decisão. E aí é uma sutileza, mas é importante. Eu opto por ter o ato sexual. Eu desejo um filho ou eu não desejo um filho. Mas eu não tenho a liberdade para ter o filho porque não depende de mim. Se fala muito, com a revolução sexual de 70, se falava liberdade sexual. O que é liberdade sexual? Liberdade sexual é fazer sexo com quem você quiser? Não. Porque para você fazer sexo, a outra pessoa tem que concordar. Liberdade sexual é liberdade para que você escolha o seu parceiro e vai depender para exercer o ato sexual que o outro parceiro adua, que aceite essa sua escolha. Então, se fala genericamente em liberdade, mas quando eu analiso a palavra no seu sentido mais profundo, eu entendo que a liberdade implica decidir aquilo que está na minha esfera de decisão. Então, eu não sou livre, utilizando a palavra na sua conotação mais própria, eu não sou livre nem para engravidar, a mulher não é livre nem para engravidar, nem para não engravidar. Ela é livre para desejar e para fazer tudo aquilo que ela pode fazer para engravidar ou para não engravidar. Mas depois que a criança veio, não se fala mais em direito sexual e reprodutivo, porque a reprodução já aconteceu. Aqui já é um novo ser, e o que vai acontecer no útero materno é simplesmente o desenvolvimento da criança. Então, há direito sexual e reprodutivo aqui. Aqui eu tenho direito sexual e reprodutivo e eu tenho que respeitar. Se a mulher e o homem querem ou não. Aqui não há direito sexual e reprodutivo. Aqui eu tenho a consequência de um ato que pode ser desejado ou não, mas que eu sou obrigado a respeitar, porque o direito não protege a irresponsabilidade. O direito garante a liberdade, mas traz um peso, ou melhor dizendo, um contrapeso para essa liberdade. Faça as suas opções, mas as consequências você assume. Você não tem direito, ninguém tem direito de dizer que não assume as consequências dos atos que praticou. Então, isso aqui, na verdade, está no campo da responsabilidade. Chegou, o que eu posso fazer? Bom, não tenho alternativa. Eu tenho que, ao menos, criar essa criança, ou melhor dizendo, manter essa criança no meu ventre até quando ela possa sair. Depois que ela nascer, que ela vier à luz, na verdade, porque nascida ela já é um ser vivo. Depois que ela vier à luz, eu posso até entregar à adoção. E aí, veja, a possibilidade de que qualquer mulher entregue uma criança à adoção, e é uma possibilidade, essa possibilidade não é criminalizada, ela se dá em respeito às necessidades da criança. A ideia é, eu protejo a criança. Então, também é irresponsabilidade uma mãe que engravidou, teve um filho e entrega para o outro. Né? Está no campo, é a não assunção de uma consequência natural do ato pelo qual ela optou. Mas é tão importante que a criança viva num ambiente saudável, que já que a mãe não quer a criança, ela pode entregar a adoção. Mas as mães não sabem. Então, um dos problemas em relação ao abortamento, ou um dos motivos pelos quais mulheres abortam, há uma infinidade deles. Não dá para reduzir, mas um deles é a falta de consciência de que ela pode entregar a adoção.
Se mulheres soubessem que poderiam entregar a adoção àquela criança que elas não desejam, não matariam. Porque a morte, ela é definitiva. Não tem mais jeito. E tudo que é definitivo, a gente tem que pensar muito antes de fazer. É definitivo. Né? Aquela vida não volta mais. Se a mulher entrega a criança à adoção, primeiro a criança está viva. Ela não vai carregar o peso de ter matado a criança, mas carregará o peso de ter entregue a criança. Bom, pelo menos ela terá o alívio de saber que entregou porque não podia criar, não se sentia em condições de criar. E depois, ela poderá visitar a criança, poderá se aproximar do seu filho ou filho. Então, não é definitivo. Por isso, a gravidade é incomparável. Incomparável. A adoção é algo que não é o ideal, porque o ideal é que filhos sejam criados pelos seus pais, mas é uma alternativa para que se evite a morte de crianças. E uma alternativa, como eu digo, lícita, mas as mulheres não sabem que podem adotar esse tipo de prática. Alguma dúvida em relação à liberdade, que há determinadas sutilezas. Então, de novo, né, uma foto real de uma criança com 12 semanas. Essa foto foi tirada dentro do útero materno por um fotógrafo muito conhecido, que ganhou vários prêmios, chamado Leonard Nissen, se não me engano é assim que se pronuncia. Né? E ele dedicou anos e anos da vida dele, parece que mais de 12 anos, fotografando essa realidade intrauterina. Então, quando se diz, eu sou a favor do aborto, bom, eu sou a favor de que se mate essa criança. Então, conversava com o Davi, né, há algum tempo, ele dizendo que, na verdade, quando se luta contra o aborto, eu não luto pela defesa da vida, eu luto contra a morte. A defesa da vida é mais do que simplesmente não matar a criança. Né? É possibilitar um ambiente saudável, uma vida plena. Aqui, né, na verdade, o que se faz quando se diz que é contra o aborto é, na verdade, declarar que eu sou contra a morte desse ser. Ora, mas não será um ser humano? Dois seres humanos só podem gerar ser humano. Né? Dois seres humanos não podem reproduzir um elefante, um macaco, uma tartaruga, só podem reproduzir ser humano. Então, não há nenhuma dúvida científica, nenhuma, é inexistente, a dúvida de que aqui está o ser humano. Não é um mineral, não é um vegetal, é um animal da espécie humana. Então, é um ser humano. Mas, uma segunda pergunta, sendo um ser humano, é um ser humano vivo? Não há dúvida, o coração bate, né, alucinadamente. A criança se mexe, ela reage. Então, eu tenho um ser humano, sob o aspecto científico, eu tenho um ser humano, e também tenho um ser humano vivo. Né? E é só por isso que o aborto, ele é a morte desse ser humano. Às vezes as pessoas não gostam, né? Na verdade, quem defende a prática do aborto não gosta dessa expressão. Matar a criança, há alguns doutrinadores do direito penal que chamam de homicídio intrauterino. Né? Isso é uma palavra proibida. Não se pode falar em matar. Aliás, a criança que morre, ela está sempre excluída do discurso em defesa do abortamento. É como se fosse um nada. Né? Porque quando eu falo da criança, eu starto o pensamento de que talvez essa criança seja um ser humano. Fala da realidade. E a realidade. Exatamente. E diante da realidade é muito difícil da defesa do aborto. Eu posso encontrar 1 milhão de justificativas, de explicações, mas nenhuma delas será suficiente para justificar a morte desse inocente. Nenhuma delas. Qual a vantagem, então, de se inserir esse tema no Código Penal? E aí também faço uma observação. O fato de uma conduta não estar prevista no Código Penal não significa que ela deva ser praticada, por exemplo, pelo Estado. Cito um exemplo. As cirurgias plásticas, meramente estéticas, elas não são criminosas. Qualquer pessoa pode optar por uma cirurgia estética. Inclusive, na lei que regulamenta a medicina, um dos atos médicos está lá, cirurgia estética. O fato da cirurgia ser lícita não significa que o Estado deva proporcioná-la. Ou, dito de outra forma, o fato de uma conduta não ser criminalizada não significa que eu devo incentivá-la ou considerá-la moralmente legítima. Dou 2 exemplos. O furto cometido pelo filho contra o pai é uma conduta criminosa, tanto quanto é o abortamento nas hipóteses de estupro. Mas em ambas o Código diz, não se pune. Ora,
Se o código diz não se pune, é porque é criminoso. Porque se não fosse criminoso, ele não diria que não se pune. Porque o que não é criminoso, evidentemente, não se pune. Né? É uma questão de racionalidade. Uma outra hipótese. O homicídio culposo do pai contra o filho. Não se pune. Ora, mas o pai pode matar o filho. Por exemplo, uma atriz famosa passou por essa desgraça na vida dela. Ela deu ré no carro e atropelou o próprio filho. Né? A dor é tão profunda que, por uma questão de política criminal, se resolveu não punir o fato. O fato ele é criminoso, ele é criminoso. Os pais têm dever de vigilância e cuidado sobre os filhos, mas não se pune. Não é porque não se pune que o Estado ensina o filho a furtar do pai e diz para o pai ser negligente com o filho. Então, a ideia da descriminalização, ela não traz as consequências que dizem que ela carrega. E aí, prossigo. Se, por exemplo, o legislador entendesse que, embora a conduta não seja boa, punir criminalmente não vale a pena, eu entenderia. Se o legislador fizesse isso, não concordaria, mas entenderia. Desde que a subtração desse tipo penal, a exclusão desse tipo penal, ela não implicasse a obrigação do Estado fazer, muito menos o incentivo à prática. Então, tira esse ponto. Vamos supor que amanhã o parlamento decida que não é mais crime. Não é mais crime. Significa que o médico ele deva fazer? Não. O médico deve ser incentivado a fazer? Não. A mulher tem direito a fazer? Não. Ela não tem direito a fazer. Ah, mas é crime sim. Não é crime, mas ela não tem direito a fazer. Nem tem o direito de exigir que alguém faça nela. Mas se ela fizer, ela não vai ser punida criminalmente. São coisas distintas. Né? Então, eu não devo incentivar uma conduta pelo fato de ela não ser criminosa. Mas por que é vantajoso inserir essa conduta no Código Penal? Por vários motivos. Mas eu cito apenas 3. Primeiro, porque quando eu jogo uma conduta para o Código, eu passo a ideia de que a sociedade valoriza, de que o país valoriza aquele bem protegido. Então, há uma discussão muito grande sobre se a criança intrauterina ela é pessoa, não é pessoa, que é um ser humano, é indiscutível. A definição sobre se ela é pessoa ou não, aí já parte para o campo da moral, para o campo da bioética, para o campo do direito, mas o fato é que para o Código Penal, eu tenho que reconhecer que a criança ela é uma pessoa. Para o Código Penal, a criança intrauterina, melhor dizendo, ela é uma pessoa. Porque quando o Código ele tipifica a conduta de matar uma criança, a conduta de abortamento no útero materno, ele tipifica dentro do capítulo que trata dos crimes contra a vida. Contra a vida de quem? Contra a vida do ser humano. Então, ali, ele protege a vida, concebendo que aquela criança é pessoa desde a concepção. Porque se não fosse pessoa, esse crime estaria junto de outros crimes. Mas não, ele está ao lado do homicídio, por exemplo. Está catalogado junto com esses crimes, porque para o Código Penal é uma pessoa. Bom, goste-se ou não, ache-se bom ou não, é uma pessoa. Então, quando o Código vem e traz, olha, se você praticar essa conduta, você será punido criminalmente, passa essa imagem para a sociedade que aquele bem protegido, aquela criança protegida, ela tem valor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, embora determinadas pessoas não se importem com a criminalização, a maior parte das pessoas se importa. Então, o homicídio não deixa de ser praticado no Brasil pelo fato de ele ser punido. Mais de 60 mil, né, ao longo do ano, mortes violentas ao longo do ano. As pessoas não deixam de beber, ou muitas pessoas não deixam de beber e pegar o carro posteriormente, pelo fato da conduta ser até criminalizada. Há um grupo de pessoas que não liga para a norma penal. Se você disser para um traficante que ele será punido se cometer um tráfico, isso para ele é irrelevante, ele vive um mundo paralelo. Mas ele não representa a maioria. Então, há 4 grupos, ou 4 possibilidades de comportamento, 4 grupos e possibilidades de comportamento diante de uma norma penal. Para um grupo, a norma penal é irrelevante porque ele tem valores morais que o impedem de praticar aquela conduta. Ele não precisa da norma penal. Há um segundo grupo que
não pratica porque está previsto na norma penal que é crime. E ele não deseja se tornar um criminoso. A norma penal tem valor para ele. Há um terceiro grupo que também não liga muito para contrariar a norma penal, mas tem medo de punição. Então não faz porque pode ser punido. E há um quarto grupo, que foi esse que eu mencionei no início, é para esse. Tanto faz, criminalize, não criminalize, ele vai praticar conduta criminosa de qualquer maneira. Então a ideia de que a criminalização ela não resolve o problema é uma ideia chutada e absolutamente falsa. Como é que alguém diz que a criminalização do aborto ela é irrelevante, ela não diminui o número de abortamentos? Isso é um absurdo. Como se diz o número de abortos, chuta-se o número de abortos. Ah, era 1.500.000, estava ridículo, diminuíram para 1.200.000, depois 1 milhão, agora já está em 500.000. E a estimativa concreta é que sejam aproximadamente 100.000 abortos. O número é muito grande, Mas com a descriminalização, o número em todos os países aumentou. Nenhuma mulher deixa de praticar aborto porque é crime. Né? Ah, não, agora que não é mais crime, também não aborto mais. Eu queria abortar, mas não é mais crime, eu não aborto mais. Isso não existe, é ridículo. Aí comparam, no Brasil há mais abortamentos do que em países onde o aborto é descriminalizado. Qual o número? Aí a pessoa diz que tem 1,5 milhão de abortos no Brasil, pô. Vamos partir para os números reais. Então, tudo é chutado. Cada frase do discurso abortista, cada frase, ela é desconstruída. Não tem uma que se sustente. Nenhuma. Mas imagine se eu for prender todas as mulheres que praticaram aborto no Brasil. Bom, imagine se eu for prender todas as pessoas que praticaram furto, roubo, homicídio, corrupção passiva, corrupção ativa. Não tem lugar na cadeia. Mas o aborto é um crime que não leva ninguém ao encarceramento por conta do tamanho da pena. Então a pena é baixa, a pessoa é criminalizada, ela é punida, mas ela não vai encarcerada. Então todo o discurso é uma mentira, não tem nada de verdade no discurso. Né? E quando o discurso é muito mentiroso, a gente começa a se perguntar, bom, por que tanta mentira? Porque, na verdade, não há sustentação para esse discurso. Então, eu protejo valores mais relevantes, eu crio uma mentalidade que ela é favorável à defesa da vida, e aí, de novo, algumas pessoas que não precisam da norma penal. Né? Se amanhã for descriminalizado o abortamento, eu tenho certeza de que a maioria das mulheres não praticarão aborto. Mas, paulatinamente, aquele senso, aquela noção de que é algo grave, vai se perdendo. E geração após geração, ela vai se perdendo. Até que chegará um ponto onde o aborto será algo absolutamente natural. E um terceiro ponto é aquele círculo virtuoso. Toda norma penal, ela tem por objetivo a prevenção. Ela não quer ser aplicada. Ela diz, matar alguém, pena, tantos anos. O que ela visa proteger, na verdade, é o valor que subjaz a norma. É o valor vida. É em relação ao homicídio, é em relação ao abortamento. Mas ela não quer ser cumprida. Ela quer ser um alerta. Então, a norma penal, ela sempre será um alerta. Ela sempre é preventiva. Às vezes diz, mas não há praticamente punições em virtude do crime de abortamento. Talvez porque a norma esteja produzindo efeito. É mais ou menos como se fala do corpo de bombeiro, né? Não tem incêndio. Para que corpo de bombeiro? Não. Talvez não tenha incêndio porque tem o corpo de bombeiros. Né? Não é o contrário. Eu não preciso de corpo de bombeiro porque não tem incêndio, não. Não tem incêndio porque o trabalho preventivo é grande. Então, a norma penal, ela sempre será preventiva. Ela sempre inibirá, ela sempre dará uma mensagem, olha, não faça. Então, é um aspecto ligado ao primeiro. Né? E eu devo, então, criminalizar, não porque eu desejo criminalizar, não porque eu desejo punir. O Código Penal, ele, na verdade, não deseja ser aplicado, deseja não aplicar o Código Penal, mas mesmo nos países mais civilizados há códigos penais. Não há país sem Código Penal. Sempre
o melhor é a educação, sem dúvida. Ah, não é melhor educar, sempre melhor. É melhor educar ao invés de punir o furto, é melhor educar ao invés de punir o roubo, é melhor educar ao invés de punir o uso. Só que eu não posso abrir mão da criminalização, porque as consequências são sempre nefastas. Esse vídeo, na verdade, da doutora Débora Diniz, que é uma das mentes por trás da defesa da descriminalização do aborto no Brasil, eu, assim, como eu nunca tenho tempo de passá-lo inteiro, eu acabo nunca colocando para rodar. Mas, basicamente, o que isso traz de chocante, e para mim chocou, é que ela afirma em público, foi filmado, que ela deseja um caso de uma gestante de classe média para que ela possa lutar pelo direito da gestante abortar. Então veja, não é uma ideologia a serviço da vida, é a vida a serviço de uma ideologia. Morre ou descortina-se aquele discurso de que eu não sou favorável ao aborto. Como não? Eu quero o caso de uma mulher, não para que eu diga a ela para não abortar, não para que eu a aconselhe, mas o contrário, para que eu a use para provar minha tese, para que eu lute no Supremo Tribunal Federal para descriminalizar o aborto, e se não der certo eu levo ela para Portugal e ela aborta lá e pronto. Veja até que ponto é a dessensibilização total. Né? Aqui há uma amostra do que é verdadeiramente a mentalidade de quem está na defesa do aborto. E aí nós temos que fazer uma distinção. Uma pessoa que é favorável à descriminalização não necessariamente é favorável, essa sim, ao aborto. Eu conheço algumas pessoas que acham, olha, jamais permitiria um abortamento de uma filha minha, acho inaceitável, mas acho que não devia ser punido com a pena. É um grupo. Outro grupo acha que o aborto é alguma coisa que não é tão condenável assim. Esse grupo parte de pressupostos equivocados. Nunca viu uma criança. Né? Porque no dia que vir uma ultrassonografia, se deparará com a realidade e terá que responder a pergunta. E aí, amigão? Vegetal? Mineral? Ou ser humano? Pode matar? Pode matar como? Sucção? Eu sugo, trituro, eu enfio uma coleta ali dentro e vou cortando as partes da criança, eu injeto uma substância salina, mato como? Né? O corpo da criança, faço o que com ela? Jogo no lixo? Posso vender? Né? Dizem que se utilizam partes de fetos para cosméticos. O que eu posso fazer? Então, é diferente daquelas pessoas que lutam profissionalmente, remuneradamente, pela descriminalização do aborto. Essas aí não têm sensibilidade nenhuma. Vem demonstrando uma falta de sensibilidade chocante. É de chocar, né, no discurso. E a dessensibilização dessas pessoas é tão grande que elas têm coragem de dizer isso em público. Porque falassem escondidinho ali, né, não, mas perderam a noção do que é certo e do que é errado. Fruto de uma mentalidade que se retroalimenta. Ela só convive com pessoas que defendem o aborto, né? Para ela o aborto já é alguma coisa lícita, e aí vai aquele círculo vicioso. Quanto mais se defende, mais se acredita que aquela prática é lícita. Quanto mais se defende, mais se acredita que a prática é lícita, e aí chega-se a esse ponto. Em um momento, fala sem querer em público aquilo que não deveria ser revelado. Depois eu vou liberar o vídeo para vocês todos. Pois não. Quer fazer uma pausa agora? Deixa eu só fechar esse ponto, ligar 2 minutos só. É um outro exemplo de dessensibilização. Aqui são os parlamentares do PSOL, isso foi tirado da página do PSOL. Não é nada escondido, né? Não foi ninguém que foi lá escondido. E o título é o seguinte, a DPF 442, ousadia necessária para descriminalizar o aborto. Veja, as pessoas estão lutando para que seja liberada a morte de crianças e aparecem na foto rindo. Não, eu sou contra o aborto, mas rindo. Né? Quer dizer, quando eu defendo uma coisa que é ruim, eu falo, não, poxa, pois é, infelizmente tem que ser assim. Nem isso. Como eu digo, é aquele viés da dessensibilização. Eu queria, sinceramente, ouvir de uma dessas pessoas se ela teria coragem de realizar o abortamento, ou de segurar
os gestos mortais de uma criança e posar na foto. Porque, eu estou lutando pela liberdade da mulher. Toda vez, de novo, que eu luto pelo direito de alguém, eu obrigo uma outra pessoa a suportar esse direito. O outro tem o dever de aceitar esse direito. Eu não estou lutando pelo direito da mulher. Não estou falando que a mulher pode cortar o braço, a perna. Não é isso. A discussão é se ela pode matar um outro ser. Aliás, é só porque é um ser diferente que se discute. Porque não se vê a discussão, não se vê o pessoal propondo ação para que a mulher possa cortar seu braço, sua orelha ou seu nariz. Né? Discute-se a possibilidade da morte de uma criança, porque a criança não é a mulher. É um ser diferente da mulher. Há muitos anos já se tenta a descriminalização do abortamento no Congresso Nacional. Acontece que a população brasileira ela persiste em se manter contrária à prática. As últimas pesquisas, a depender do Instituto, elas revelam uma rejeição que varia entre 73% a 79%. Curiosamente, a rejeição maior é entre as mulheres. As mulheres são mais refratárias ao abortamento do que os homens. Ora, como a ideia é a implantação do aborto, há uma agenda internacional, há uma estratégia internacional para a descriminalização do aborto na África e nos países da América do Sul, entre eles o Brasil. Então, é necessário, já que não se consegue uma vitória no parlamento, é necessário deslocar essa discussão. E é por isso que se desloca para o Supremo Tribunal Federal. Ao julgar o habeas corpus 124.306, o ministro João Humberto Barroso, ele afirmou que até a 12ª semana gestacional sequer havia crime. Até a 12ª semana gestacional não havia crime em se matar a criança intrauterina. O que se discute em sede de habeas corpus, o habeas corpus ali, ele não era voltado a trancar a ação penal, a paralisar, a finalizar a ação penal. Ele era voltado simplesmente a discutir sobre a presença dos requisitos para a manutenção da prisão de natureza cautelar. Então, a regra é a prisão com trânsito em julgado. Depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, a regra passou a ser, a prisão pode ser executada a partir da decisão colegiada, mas antes mesmo da decisão de primeira instância, antes da sentença, já é possível o encarceramento, mas o encarceramento de natureza cautelar, basicamente para preservar provas do processo e a integridade das pessoas envolvidas. Quando se aprecia um habeas corpus, o que se diz é o seguinte: os requisitos para a prisão preventiva estão presentes ou não? É isso que se avalia. Não se avalia mérito em habeas corpus. E embora houvesse um consenso, aliás, uma unanimidade no que tange a liberação daqueles pacientes, daquelas pessoas que estavam presas, dos médicos, né, na verdade enfermeiros, que praticaram o abortamento, o ministro avançou e disse que, inclusive, deveria liberá-los porque a prática sequer era criminosa. Aí se perguntou, diferente do que acontece com um advogado, juiz não profere nessa decisão de natureza sucessiva. O juiz não decide. Eu decido por causa disso, mas se não fosse assim, eu decidiria por causa disso. Mas se não fosse, o juiz não é assim. O advogado faz esse papel, porque é uma regra, que é a chamada regra da concentração da defesa. Então, há uma história jocosa sobre a atuação do advogado, dizendo o seguinte: se você é cobrado, seu cliente é cobrado por uma dívida, você vai dizer que nunca viu aquela pessoa, mas se você tivesse visto, você jamais teria contratado com ela. Se tivesse contratado, você jamais deixaria de pagar. Se tivesse deixado de pagar, já teria acontecido há muito tempo. Então, assim, a ideia da sucessividade, você apresentar argumentos sucessivos, é próprio da advocacia e completamente a técnica do magistrado. Não é da decisão judicial. O juiz decide, esse ponto. Coloca para decidir. Como é um colegiado, eventualmente haverá questões preliminares e essas questões serão postas para a decisão. Passa-se adiante. Não existe uma decisão secundária, especialmente em sede de habeas corpus. Não era apropriado aquela decisão em sede de habeas corpus. Mas, o que aconteceu? O ministro ele vinha de uma advocacia pela descriminalização do aborto. Foi advogado da Associação dos Profissionais de Saúde, que propôs a ação através da qual se pediu a descriminalização do abortamento em relação aos fetos anencéfalos. O ministro era advogado. E depois de advogar,
dando entrevista, ele disse que as razões que ele sustentou não são razões válidas apenas para os anencefálicos, mas o abortamento no Brasil ele tem que ser implantado de forma paulatina. Então, na verdade, essa mentalidade, ele deixou de ser advogado e virou ministro. Mas não se desliga o botão, né? Somos seres humanos. Virou ministro, mas carregou aquela mentalidade do advogado que lutava por uma causa. E, de posse dessa mentalidade, ele acaba aproveitando o habeas corpus, e nesse sentido a crítica que o ministro Gilmar fez para quem assistiu o debate entre os dois foi uma crítica pertinente, né? Aproveitando o habeas corpus para tentar implantar, através do Supremo Tribunal Federal, a ideologia, essa ideologia de relativização da vida humana intrauterina, que não é só até a 12ª semana. É porque as coisas acontecem paulatinamente. Primeiro eu digo, até a 12ª semana, porque o sistema nervoso não está perfeitamente formado. Aí depois passa um tempo e eu digo, pô, mas se pode até a 12ª semana, por que não pode até a 20ª? Sem igual. É mesmo, é igual a 12ª inverno, não tem sentido. Aí vamos até a 20ª e assim vai. Né? Chega ao ponto do abortamento até a 9ª, até o 9º mês, né? Quase a 40ª semana gestacional, em que a criança ela é puxada, né? É o parto parcial, ela é puxada pelas pernas, se enfia uma espécie de cânula na nuca que se suga o cérebro da criança. A cabeça não saiu, não tem direito à vida, não tem proteção, seu direito à vida não está protegido. Então, é um processo paulatino. Não se ilude. Meu pai sempre contava uma história interessante. Ele dizia que o rei era constantemente vítima de tentativas de homicídio. E, frustradas todas elas, começaram a mudar de estratégia. Né? Sempre a mudança de estratégia. E começaram, então, a empurrar veneno na comida do rei. Mas o rei tinha os seus provadores. Né? E um depois do outro ia morrendo, porque ele chegou um momento e percebeu, pô, ou eu dou um jeito nisso, ou daqui a pouco eu não tenho mais provador. E começou a pedir para que a cozinheira começasse a colocar paulatinamente um pouquinho de veneno no seu alimento. E isso foi acontecendo dia após dia, até que um determinado dia, o provador percebe que a comida do rei está envenenada e ele, tendo que dela se alimentar antes do próprio rei, morreria. Não queria isso, finge que come e passa para o rei. Se é para morrer alguém, morre o rei. O rei come e nada sente. Porque o veneno foi entrando de tal forma no organismo dele que ele já se adaptou, já não sente mais. Então, essa mudança de mentalidade, ela nunca é franca e ela nunca é abrupta. Ela é sempre subreptícia, escondida e paulatina. Pois quando o ministro vai para a corte, o advogado vai para a corte, se torna ministro, ele então decide em sede de habeas corpus. E aí ele lança a semente do que veio a ser a DPF 442. A DPF 442 ela nasceu aí, nesse habeas corpus, com o ministro João Alberto Barroso. Quando o pessoal olha para a decisão do ministro João Alberto Barroso, ele entende, ó, o ministro está dando um sinal. Agora é a hora de propor a ação. O ministro está dando um sinal. Se nós propusermos, ele vai prover certamente o nosso pedido. E dois outros ministros, o ministro Fachin e Rosa Weber, acompanharam o ministro Barroso. Então, veja, já são 3 votos a princípio. E aí, então, nasce a DPF 442 sob o fundamento de que, na verdade, ao criminalizar a conduta abortiva, eu violo alguns preceitos fundamentais da dignidade da mulher, da autonomia, da liberdade, todos aqueles sobre os quais nós já falamos. Então, quando se olha, o Código Penal é de 1940, ele foi editado sobre a Constituição de 37. Ele passou pela Constituição de 46, 67, emenda número 1 de 69. Constituição de 88 já se vão 30 anos, só de Constituição de 88. 78 desde a sua edição. Nunca, como disse o doutor Rodrigo, lá no Congresso Nacional, nunca houve um livro de direito penal afirmando que essa conduta, a criminalização dessa conduta é inconstitucional. Nunca. Não houve um livro de penal, um livro de Constituição, nunca. Não há nenhuma dúvida sobre a constitucionalidade dessa conduta. E, de fato, visto a conduta como ela, visto a tipificação penal como ela é, ou eu entendo que todo o Código Penal é inconstitucional, e aí eu digo, não posso penalizar, ou então eu vou perceber que ela é uma norma penal que incrimina uma conduta como toda norma penal incrimina uma conduta. E toda norma penal torna mais perigoso para o criminoso a prática daquela conduta. Né?
certamente para o traficante seria mais seguro, eles morreriam, a expectativa de vida deles é muito baixa. Eles morreriam muito mais tarde se o tráfico não fosse crime. O assaltante de rua, poxa, esse viveria muito melhor. Veja, o direito à liberdade, tão preconizado, é um direito que admite redução ao mínimo. Eu posso tirar uma pessoa de uma família, eu posso tirar um pai ou uma mãe de uma família, eu deixo-os sem pai ou sem mãe, às vezes sem os dois, coloco num lugar onde ele não quer, numa cela desse tamanho horrorosa, ele ficará com quem ele não quer ficar, porque ele não conhece, não gosta das pessoas, ele vai dormir e acordar na hora em que ele não decide, ele vai comer, ele não decide o que vai comer, ele não decide nada. A liberdade do criminoso encarcerado é reduzida ao pó. Considerando, então, o nosso sistema atual, o nosso sistema penitenciário atual, eu posso dizer que sim, a criminalização de qualquer conduta, ela impacta para o criminoso um sério, não só cerceamento da liberdade, porque isso é evidente, mas um sério impacto na sua dignidade como ser humano. Então, o Supremo, que é conhecedor dessa realidade, deveria declarar inconstitucional todos os crimes que possibilitam o encarceramento. Não pode. O ser humano não pode ficar na Constituição. Mas isso não se diz. Ah, mas eu vou punir a mulher que já sofre pelo abortamento? A mulher nem quer abortar. Isso é verdade, a mulher não quer abortar. Mas aí também são dois pontos que devem ser relevados. Poxa, a mulher não quer abortar e você quer liberar o abortamento, quer dizer, você quer que ela seja incentivada a fazer o que ela não quer? Né? Qual é a lógica disso? Segundo, a mulher não é um bibelô. A mulher é um ser humano plenamente capaz de ter. Embora às vezes seja difícil, ela tem plenas condições de decidir. Não vou ceder a atenção. E nesse aspecto, a criminalização da conduta dela e de quem pratica, ela é uma proteção. Porque se não houver outra desculpa, eles não posso porque é crime. Então é uma proteção. Muito mais do que uma opressão. A opressão, e aí dizem, mesmo os grupos feministas, a opressão é feita por familiares, por pares, por namorados. Tá? São esses que oprimem, porque a mulher nunca quer o aborto, dizem eles. Nunca quer, e você está lutando para que ela faça aquilo que ela nunca quer. Você tem que lutar para que ela faça prevalecer sua vontade. Porque ela não quer. Ela sofre por isso. Então, quando se desloca para o Supremo Tribunal Federal, se desloca por estratégia. Né? Porque perceberam que no Congresso não é possível. E no Congresso não é possível porque a população é massacrantemente contra. Como o parlamentar depende do voto, ele não vai votar, não vai se expor a votar uma medida ou uma alteração legislativa que vai contrariar os seus eleitores. Né? Então, é bastante interessante porque o que acontece é o seguinte, entra um novo personagem do Supremo, né? E a mudança de um personagem, ela é capaz de mudar um sistema que vigora há 78 anos. O que é um paradoxo. Por quê? Toda vez, o Supremo é o guardião da Constituição, né? A sua função, ele tem várias atribuições, mas a atribuição principal dele é de guardar a Constituição, de velar pela preservação da Constituição. Uma explicação rápida, o ordenamento jurídico é um sistema estruturado à base de vínculos hierárquicos. Então, uma norma só vale se ela for compatível com aquela que lhe é imediatamente superior. Acima de todas elas está a Constituição. Então, uma lei só é válida se ela for de acordo com a Constituição, se ela não ofender a Constituição. Um decreto só é válido se ele for conforme a lei. Uma portaria só é válida se ela for conforme o decreto. Há uma hierarquia. Basicamente, como se houvesse no quartel o general, o coronel, tenente-coronel, major, capitão, tenente, sargento. O sargento dá ordem. A ordem do sargento só é válida se ela for compatível com a ordem do capitão. A ordem do capitão não pode contrariar a ordem do major. A do major não pode contrariar o tenente-coronel. O tenente-coronel não pode contrariar o coronel. O coronel não pode contrariar o general. Então a Constituição é general. Então o Supremo está lá para preservar essa hierarquia do sistema. Ele está para proteger, sobretudo, as normas constitucionais. Essa é a função. E uma norma, quando ela é constitucionalizada, quando eu coloco no corpo da Constituição uma determinada norma, eu faço isso porque o processo de mudança da Constituição é muito mais dificultoso. Então o objetivo é, o que é muito importante, eu coloco na Constituição, porque para mudar a Constituição eu preciso de um quórum qualificado e 2 turnos em cada casa. É completamente diferente do procedimento necessário para votar uma lei. E aí, de repente, justamente o guardião da Constituição, o guardião daquelas normas que estão na Constituição, para evitar uma mudança abrupta, a mudança de um membro pode ser suficiente para mudar completamente
esse sistema penal brasileiro no que tange ao crime do aborto. Aqui são os dados estatísticos, né, sobre os quais eu já tinha falado. Né, esse é do Instituto Paraná, apontando que 73,7% brasileiros são contra o aborto. Dentro do grupo, 78,2% de mulheres são contra o aborto. Entre os homens, o percentual é menor, 68,7%. Para o Ibope, ele não chegou a esse detalhe, simplesmente afirmou que 79% dos eleitores brasileiros são contra o aborto e apenas 16% são a favor. Então, esses são os dados que levaram a discussão, a trasladação da discussão de uma seara legislativa para a seara do Supremo Tribunal Federal. Eu só queria dar um exemplo aqui, porque assim, eu já encontrei com duas pessoas que me foram assim, muito marcantes nessa minha caminhada, né? Quando eu era advogada da antiga Itaporanga, ano passado, foi retrasado, foi passar por 2017 e 2016. Uma jovem me procurou. Ela tinha 15 ou 16 anos. Disse, doutora, eu estou grávida. E eu vim aqui pedir para o pai pagar os alimentos. Dá o dinheiro, a pensão. Eu disse, tá certo, vamos resolver isso. Aí disse, eu vim porque, quando eu conversei com ele, eu pedi para ele dinheiro para comprar um remédio, que eu estava doente. E ele disse, não, remédio para você eu não dou não, mas eu dou dinheiro para você abortar. A minha tem 16 anos. Ela disse, olha, o seu dinheiro para abortar não quero isso. Fico com você. Né? A envergadura moral dessa menina, né? Simples. Desculpa, só complementando, porque você toca um ponto que é interessante. Eu sempre acreditei que o aborto ele fosse mais praticado ou mais procurado pelas pessoas pobres. Sempre acreditei nisso. É aquele negócio, você acaba se envenenando mesmo sem perceber. Sempre disseram isso, eu sempre acreditei. Mantendo contato com esses grupos que lutam contra o aborto, que lutam mais diretamente, que abordam as mulheres, que tentam convencê-las, eles disseram que isso não é verdade. Que a maior parte das mulheres atendidas são universitárias, não são pobres, de classe média, né, muitas vezes escondido dos pais, por vergonha. Então, assim, a realidade ela é tão diferente daquela que é apontada, né, quer dizer, não há nem maturidade para se levar essa discussão adiante. Então, um outro dado interessante é o de que, de acordo com esses grupos, cada 10 mulheres abordadas que pretendiam o aborto, e são abordadas sempre de surpresa, elas desistem, de cada 10, 8 desistem do abortamento. Eu vi a manifestação do CERF, de cada 100, só uma não desiste do abortamento, 99 desistem do abortamento. Então, então para que a norma penal? Porque as pessoas, em grande medida, procuram esses grupos por causa da norma penal. Não fosse a norma penal, eles nem procurariam, por um lado. Por outro lado, é sempre um reforço, né? Até um reforço moral, né, para isso. Então, aqui é o ministro João Roberto Barroso. Ele tem uma concepção muito peculiar do que é bom para o país. Ele imagina que seja muito bom para o país a descriminalização do aborto, a descriminalização das drogas. Ele é uma pessoa de mentalidade liberal e vem usando ou exercendo o direito de manifestar as suas propensões no Supremo Tribunal Federal. Só que, com todo respeito, se excede muitas vezes porque, ao julgar com base em valores morais, ele não tem o direito, como julgador, de impor os seus valores peculiares. Ele tem a obrigação de colher os valores da população e, a partir dos valores da população, aí sim tomar adesão, porque aí não decide por ele. Né? Quando se guarda a Constituição, eu guardo os valores da coletividade, não os meus valores pessoais. Então, embora eu compreenda que ele tenha todo o direito de ter a sua escala própria de valores, acredito que ele não tem nenhum direito de, no exercício da magistratura, de impor os seus valores peculiares sobre os valores que estão plasmados na Constituição. E aí é um equívoco grande, mas se o aborto viesse a ser descriminalizado no Brasil, eu não acredito que ele será, mas se viesse, o ministro João Roberto seria assim, o personagem mais importante, não porque ele seja o cérebro por trás de toda essa organização em favor do aborto, mas porque sem ele isso não aconteceria. Ele era uma peça muito importante. Então, o que acontece com o Supremo Tribunal Federal? Né? Os problemas. Eles, na entrevista dos ministros, você percebe que há um certo messianismo. Eles entendem que eles podem corrigir os problemas do Brasil.
entendem honestamente, acreditam que se as coisas acontecessem da forma como eles querem, como eles acham certo, o Brasil melhoraria. Então eles se colocam como messias. Né? Isso aqui e ali escapa no discurso. Né? Como o senador Magno Alto outro dia estava dizendo, poxa, em entrevista no exterior, o ministro Barroso disse, não, a Constituição do Brasil não é ruim. Com os ajustes aqui e ali do Supremo, ela fica boa. Então, o Supremo é protagonista. Né? Assim, o ministro Fux, né, soltou uma frase infeliz, mas disse, não, realmente o Supremo não deveria fazer determinadas coisas. Mas, como o Legislativo não faz, nós vamos e fazemos. E como nós temos independência, porque não devemos satisfação a ninguém, né? E até foi mal compreendida. Ali a ideia do ministro era dizer que, na verdade, ele não precisa de voto. Mas ele se expressou de uma forma, é aquilo, né? Ele se expressou de uma forma que pareceu extremamente arrogante. Como assim? O ministro é um servidor público. Ele recebe do Estado, ele deve satisfação. Ele deve satisfação se trabalha ou se não trabalha, do salário que ele recebe, dos dias que ele está fora do Supremo, da honestidade. Ele deve satisfação de tudo, ele é servidor público. Com muitas prerrogativas, mas deve satisfação de tudo. Mas eu acho que nem foi isso, coitado, que o ministro quis dizer. Na verdade, ali, ele quis fazer simplesmente uma referência à desnecessidade de ser aprovado pela população. Né? Mas aí ele foi categórico ao afirmar, olha, realmente a gente não deveria, mas se o Congresso não faz, eu faço. Não, se você não deveria, não faça. Ou você pode ou não pode. Ah, mas o Congresso não faz. O problema é do Congresso Nacional. O povo que se vire com o Congresso Nacional. Né? Cada macaco no seu galho. Mas enfim. Isso que o Congresso não faz, se me permite, também é uma falácia, né? Em relação ao aborto é uma falácia. Em relação ao aborto é uma falácia. O Congresso tem dito não. Exatamente. Tem dito não. Eu não acompanho tanto assim o Congresso, mas em uma das comissões, não sei se foi na Comissão de Constituição e Justiça, uma dos projetos de aborto de 91 foi reprovado por unanimidade. 33 votos a 0. Não sei se é um negócio assim, né? Inusitado. Mas em relação ao aborto, em relação a muitos temas, isso é uma verdade. Mas em relação ao aborto, não é uma verdade. Mas mesmo que fosse uma verdade, isso não dá ao Supremo direito de legislar. Veja, há uma regra, porque o que ele disse foi, bom, o Supremo e nenhum órgão do Poder Judiciário pode deixar de julgar um pedido por falta de regra. Verdade. Se não houver regra, ele tem que aplicar, mas há regra. Ele não pode mudar, é diferente. Você tem que criar uma regra porque não há para a solução do conflito, de você mudar a regra que há. Pior, mudar por conta dos seus valores pessoais. Né? O Supremo, eu acho que ele não pode fazer 3 coisas de jeito nenhum. Ele não pode, primeiro, contrariar a literalidade do texto. Não pode. A interpretação tem limite. Embora se diga que a interpretação meramente literal é uma interpretação pouco qualificada, o texto ele sempre impõe um limite. Né? Ele sempre impõe um limite. Eu não vou interpretar apenas com o uso da gramática, mas a gramática me impõe um limite. O segundo, quando o Supremo julga, apanhando valores, quando ele julga uma norma moral, ele tem a necessidade de valorar uma determinada conduta, ele não pode julgar com seus valores individuais, nem com o valor coletivo ali que é do Supremo, porque o Supremo é absolutamente homogêneo. Não, ele não é heterogêneo, ele é absolutamente homogêneo. Todos são frutos de uma mesma elite intelectual, isso não os desqualifica, mas isso os desmerece para exercer a função legislativa. No Congresso são 513 deputados, 81 senadores, de todos os estados da federação, de todas as classes sociais, de todas as vertentes políticas. No Supremo são todos originários de uma mesma elite intelectual, quase todos do Sudeste e do Sul. 3 no Rio, se não me engano, 4 em São Paulo, 1 do Mato Grosso, 1 do Paraná, 1 do Rio Grande do Sul, e é isso. Não tem nenhum do Nordeste, não tem nenhum do Norte. Mas isso desqualifica, deslegitima o Supremo para exercer a função de controle de constitucionalidade? Não. Mas para exercer a função legislativa, especialmente quando ele está buscando novos valores ou apresentando novos valores, sim. Ele não tem nenhuma legitimidade, nenhuma, é zero. Não há órgão no Brasil menos legitimado para legislar do que o Supremo Tribunal Federal. Porque é o órgão mais homogêneo do país, não há nenhum órgão tão homogêneo como ele. Todos são iguais. Mas eles discutem, sim, tem posições diferentes, mas são todos iguais. Veja, não é uma crítica, eu não estou dizendo que é um defeito, não é um defeito, não, é uma realidade.
Como é que no Supremo Tribunal Federal eu pego os valores de um grupo pequenininho, nada representativo de uma sociedade, e diz assim, bom, agora a sociedade ela tem que abraçar esses valores. Espera aí, mas os valores da sociedade estão postos ali na Constituição e nas leis. Eu extraio esses valores da Constituição e das leis. Como é que você pode mudar essa carga de valor? Porque toda norma tem uma carga de valor. Quando eu edito uma norma, eu edito a partir de valores. Eu pego o fato e digo, bom, para resolver um problema, esse problema fático, a partir desses valores que eu carrego, eu crio essa norma. É isso. Aí o Supremo diz, não, para resolver esse fato você não pode puxar essa carga de valor. Que é isso? Então, assim, o Supremo, ele tem um limite da literalidade, ele tem um limite quando ele vai julgar a partir de valores, porque ele tem que respeitar aquela carga valorativa, né? E o terceiro, e óbvio, ele nunca pode ser contra-majoritário. Nunca. Ah, mas o ministro disse, ele disse numa entrevista, coloquialmente, porque um ministro dizer que julga contra-majoritariamente é uma heresia jurídica. E eu explico. O consenso, o que é a visão do brasileiro sobre os fatos, está plasmado nas leis e na Constituição. O Supremo, ao dizer que ele julga contra-majoritariamente, ele está dizendo, eu julgo contra a Constituição, ele não pode fazer isso nunca. Ah, não, mas não é isso que o Supremo, ele quer dizer que ele é contra a maioria. Que maioria? A maioria aparente, que a mídia mostra, se você olhar a televisão, você vai achar que o aborto é 100% da população que é o aborto no Brasil, e 80% rejeita. Então, o Supremo pode dizer que ele não deve se preocupar com as maiorias aparentes ou com as maiorias eventuais. Mas dizer que ele julga contra-majoritariamente significa dizer que ele julga contra a maioria da população. E esse ele não pode fazer, porque ele está lá para obedecer às regras criadas pela maioria da população, que estão na Constituição e nas leis. E ele não pode contrariar nem a Constituição nem as leis. Pode contrariar uma lei ou deixar de aplicar uma lei quando a lei ofende a Constituição, porque há uma hierarquia entre essas normas. Mas ele não pode ser contra-majoritário. Isso é um absurdo. O Supremo dizer que ali é um lugar de conquista de maiorias é outro absurdo. Como conquista de direitos das minorias? É um absurdo. Todo mundo só tem o direito de conquistar, ou melhor, todo mundo só pode conquistar direitos no parlamento. Agora, conquistado o direito eu tenho que exercer. Se o meu exercício for tolhido, aí sim eu recorro ao judiciário. Fosse o contrário, bastaria eu me tornar da maioria. Eu tenho que me subordinar com da maioria, gosta ou não gosta. Isso é uma democracia. Aceite ou não. Meu amigo, você pode até não aceitar no seu ritmo, mas você vai experimentar. Eu sempre dou um exemplo. Você pode ter alguns amigos adeptos do nudismo. Aí tem muitas razões para dizer que todos deveríamos ser nudistas. Rapaz, olha, não polui, né? Homogeniza, não tem discriminação, todo mundo igual. Tal. Você pode ter todas as razões do mundo, mas há uma concepção da maior parte da população que exige um pudor, né? Exige a proteção de pelo menos uma proteção mínima de intimidade. Se você é a favor do nudismo, isso é uma questão pessoal. Mas você não pode viver como nudista no meio das pessoas. Se você andar nu na rua, você vai ser preso, pô. Você não pode. Mas é uma violação ao direito da minoria? Não, não é violação nenhuma. Ele tem todo o direito de lutar, de convencer as pessoas que o nudismo é a melhor coisa para o mundo, mas faça um discurso vestido. Porque a hora que ele tirar a roupa, ele está desrespeitando a maioria. Ele está sendo arbitrário. Então, eu me preocupo muito com o Supremo, porque, como diz várias vezes o ministro Marco Aurélio, eles são a última trincheira. Quando o Supremo erra, acabou. Não tem mais a quem recorrer. Em compensação, a pior e a mais nociva de todas as arbitrariedades é aquela praticada pelo Supremo Tribunal Federal. Porque tudo que o Supremo disser, formalmente, está certo. Ele fala por último. Se o Supremo decide contra a Constituição, ele é arbitrário, porque ele não tem esse direito, ele tem que observar a vontade da maioria, ele tem que julgar de acordo com a maioria, posta na Constituição, ele não pode ser contra o majoritário. Mas se ele julgar, se ele disser, como eu disse na audiência pública,
Você disse, olha, passou por um ministro supremo de 4 e religião. Você não vou fazer. Desobediência civil, você não tem como é que você vai se confrontar. Porque chegou no Supremo, o que ele disser é o que vale, certo ou errado. Então é muito perigoso quando o Supremo começa a avançar. Dentre todos os órgãos, o Supremo devia ser aquele mais ortodoxo, mais conservador, exatamente porque ele é o mais passível de cometer arbitrariedade pela falta de controle. Né? Desde Prisca Zero se fala da necessidade de controle do poder pelo poder. Né? A divisão de funções ficou muito conhecida a partir de Montesquieu, mas já se falava isso muito antes. E o Supremo não tem controle. Né? O Supremo só tem autocontrole. Então, por isso, ele tem que ser mais conservador do que nunca. Declarações de inconstitucionalidade são naquelas hipóteses em que ele não puder realmente considerar válidas as normas. Pois não. O ministro Barroso, sobre esse caso dos habeas corpus e tudo mais, ele se exime de dizer que ele está impondo os valores pessoais dele sobre a seguinte alegação: em temas moralmente divisíveis, o papel adequado do Estado não é tomar partido e impor uma visão, mas permitir que as mulheres façam a sua escolha de forma autônoma. Ou seja, assim, a meu ver, é como se ele estivesse meio que fingindo que o debate é sobre se o aborto é crime ou se o aborto é um dever. Então eu não tomo partido, mas na verdade o debate é crime ou direito? E ele está tomando partido dizendo que é. Veja, exatamente. Primeiro, o tema não é controvertido. Segundo, o lugar para a solução, o lugar para a obtenção de consenso não é no Supremo Tribunal Federal. A população brasileira ela está dividida, então sempre haverá parlamentar para fazer uma proposta de alteração da norma penal. Não é ali. O Estado sempre toma partido, para um lado ou para o outro. Sempre. O Estado sempre toma partido. O Estado sempre ele regra a conduta a partir de valores, que serão os valores da maioria. Ora, mas os cristãos conseguiram convencer o país de que os seus valores são melhores do que os outros. Então, há uma carga de valores cristãos nas normas nacionais muito grande. É verdade? É. Quer mudar? Convença de que os seus valores marxistas, liberais, gnósticos, são melhores que os valores cristãos. Você convence, haverá uma mudança na moral coletiva e essa mudança proporcionará uma mudança das regras de conduta. É assim que funciona. É assim que funciona na democracia. Aí, é aquilo, né? Quando você pega cada frase do discurso em favor do aborto, basta você parar para pensar e dizer, peraí, não é assim na verdade. Né? Esse tema aí não é um tema dividido. Qual é a divisão da população em relação a isso? Quer um consenso maior do que 80%? Tem que ser unanimidade? Né? Na imprensa, até 98-2, a população está dividida. 98% a 2% está dividida. Tem outro discurso interessante que é, enquanto o aborto não for aprovado, ele diz que não estamos falando sobre o aborto, não precisamos falar, né? Exatamente. Vem sendo discutido a todo momento no Congresso, esse 33-0, já há tanto tempo atrás, vem audiências públicas e exatamente. Estão dizendo que estão precisando falar. Não discute, não aprova, eu reprovo, são coisas diferentes. Né? Dizem que a discussão está sendo obstruída. Né? Está aí um negócio que não tem obstrução dessa discussão. É porque o tema morre nas comissões. Né? É massacrante a maioria. Né? Mas enfim. Aí eu volto no ponto que eu abordei rapidamente, já termino em 10 minutos. Rapidamente eu abordei no começo, que em relação à diferença entre a descriminalização e a criação de uma obrigação. A descriminalização, ela não resolve um problema apontado na ADPF, porque não há uma profissão própria para a execução da vida das crianças intrauterinas. Não existe. Os médicos? Não. Médico não. O médico ele é regido por essa lei. A lei 12.842, que não traz o aborto como uma prática médica. Pelo contrário, ele traz logo um dos seus primeiros artigos, se não me engano, no artigo 2º, a afirmação de que a prática da medicina é uma prática que visa curar ou prevenir doenças. Grosseiramente falando, é assim. Então, quem vai executar? Quando o médico aborta,
quando o médico executa um aborto, ele mata um paciente. Mata o paciente. Então isso nunca será uma prática médica. Matar nunca será uma prática médica. Ah, mas ele usa dos conhecimentos da medicina. É verdade. Ele usa dos conhecimentos da medicina, mas ele usa para matar. Um policial pode usar dos conhecimentos dele sobre táticas e técnicas policiais para cometer um furto, um roubo, assaltar um banco. Né? Então, a legislação que rege a medicina, ela não traz como ato médico a prática do abortamento. Ela contraria a moral médica, ela contraria o juramento de Hipócrates. Mas, sobretudo, há uma lei que rege o exercício da função médica. E essa lei não traz o aborto, pelo contrário, a lei impede o aborto, não expressamente, mas ao dizer que toda intervenção médica, ela é voltada à saúde do paciente. E matar uma criança nunca será saúde, né? Nunca será saúde, evidentemente, para quem morre. E muitas pesquisas mostram que para a mãe é desastroso, é catastrófico. Então, se um abortamento fosse aprovado, teríamos que voltar ou recriar a carreira de carrasco. Porque alguém teria que executar. Se eu considerar que a partir do momento que o aborto for descriminalizado, o Estado estará obrigado a executá-lo, eu tenho que abrir concurso para carrasco. Criar a carreira e abrir concurso. Porque o médico eu não posso obrigar. Não pode, não, o médico eu não posso obrigar. Por quê? Muda a lei. Bom, isso passa pelo parlamento. Mas mesmo que mude a lei, e essa prática absurdamente conste do rol das atribuições do médico, eu digo absurdamente porque eu, por exemplo, nunca entregaria a minha mulher grávida para o médico que realiza o aborto. Nunca. Eu sempre ficaria na dúvida. Eu falei, rapaz, será que ele não liga para a vida da minha criança? Qualquer problema ele vai lá, puf, mata meu filho, depois você tem outro. É estranho. É como o defensor público de repente está acusando, depois ele está defendendo. São funções que não se compatibilizam. Ou você mata, ou você salva. Não dá para executar as duas. Não dá. Não funciona. Né? As pessoas não confiam, são incompatíveis. São mentalidades diferentes. A legislação brasileira não prevê pena de morte nem para o condenado, né? Nem para o estuprador. Nem para o estuprador, né? Então, quanto mais para o inocente. Não em tempo de paz, exatamente. Não tem sentido. Então, veja, não há como, se eu entender dessa forma, os médicos eles podem se recusar primeiro porque não está na lei. Ah, o legislador vai mudar. Não vai. Tenho certeza que não vai. Mas se mudasse, eles diriam, olha, eu não executo por escusa de consciência. É contra os meus valores morais. Ponto. Aí é uma escusa de consciência. E o que diz a Constituição? Que na hipótese de uma pessoa recusar-se a uma obrigação por motivos morais, ela tem que cumprir uma obrigação alternativa. E a lei criaria uma obrigação alternativa. Mas há um segundo motivo. Para os religiosos, o aborto ele é inaceitável. Inaceitável. No católico é excomunhão. O cânone 1398 traz como excomunhão automática. Lá está em sentença a prática do abortamento. Então, como a Constituição garante o exercício da minha liberdade religiosa, eu posso escolher e vivenciar minha religião, seja ela qual for, obrigar o médico a abortar seria impedi-lo de vivenciar sua religião, porque com o abortamento ele está fora da religião, está excluído, né? Até que retorne pelos meios adequados. Mas ele poderia se recusar por todos esses motivos. Né? Então, na verdade, o que se quer é o famoso gatojúdio, né? É um gato jurídico. Eu emendo aqui, emendo ali, e vou criando uma série de problemas. Agora, duas perguntas são interessantes, né? Eu gostaria de ver respondidas. Primeiro, se eu não concedo sequer o direito à vida, que é o mais elementar de todos, àquela criança, como eu posso garantir a ela um direito de propriedade? Porque o Código Civil ele diz que, embora a personalidade comece no nascimento com vida, os direitos do nascimento ficam preservados desde a concepção. Mas peraí, aí eu vou ter que fazer a chamada declaração de inconstitucionalidade por arrastamento. Eu declaro, porque se eu declaro que a criança pode ser até morta, é porque ela é nada. Ela é nada. Alguém pode ser, não tem nada, não tem valor nenhum. Ela não tem nem mais elementar dos direitos. Se ela não tem nem mais o elementar, por que ela tem os outros? Seria absolutamente desproporcional. Como seria desproporcional, mantendo no Código Penal, a criminalização do furto? Ah, furtou, pegou o celular e saiu correndo. Crime. Ah, deu um tapa no cara numa discussão. Crime. Xingou o outro. Pô, crime. Matou a criança. Não é crime. Que proporção é essa? Que tipo de sociedade protege mais o patrimônio do que aquela criança? É um negócio assim que não tem
significativo. Né? É um dogma. Né? A defesa do aborto, eu digo, é um dogma. As pessoas acreditam naquele dogma porque querem. Acham que é bom porque é bom. Né? Não param para pensar, porque se parassem para pensar ponto a ponto, jamais defenderiam o aborto. Porque é irracional. Em pleno século XXI, é como, mas nós temos que discutir. Não, nós não temos que discutir, não. Vamos voltar a discutir agora a escravidão? A cultura da burrice. Não, eu quero discutir escravidão. Eu quero... Imbecilização. Vamos discutir se os idosos podem ser mortos até a partir de 75 anos de idade? Pô, há determinadas coisas que não se discute. Né? Porque a vida vale porque é vida. Não há nada que possa relativizar esse valor. Enfim. Então, não há lei prevendo, não haveria quem executasse, né, essa pena, né? Porque você dizer que não é pena, o cara diz, não, o Brasil não admite pena de morte. Sim, mas mata-se a criança. Não, mas não é pena não. Não, então, pô, vamos punir o feto. Melhor que ele puna, já que punido ele não pega a pena de morte. E sem punir ele pega a pena de morte, pune o feto, pô. Dá uma prisão para ele, cadeia depois, mas não mata. Né? Quer dizer, não tem... É um discurso que não tem pé nem cabeça, é difícil de entender. Só um ponto que eu esqueci de abordar em relação à laicidade do Estado, que era sempre muito comentado, né? O Estado é laico, como eu digo. Quando uma lei é aprovada, uma norma constitucional é aprovada, logicamente que ela é aprovada ela é criada a partir de determinada carga de valor. Se esses valores são cristãos, marxistas, gnósticos, liberais, não interessa. No momento em que aqueles valores são inseridos na legislação, eles se laicizam, se tornam valores da sociedade. Não importa a origem deles, o que importa é que passou pela via democrática e foi inserido na norma, e por isso todo mundo deve cumprir. Logicamente não se pode, há limites, você não pode obrigar uma pessoa a prestar culto, né, a acreditar no que você acredita, a não se manifestar, a não defender os valores dela, você não pode. Agora, a obedecer determinadas regras de conduta, todo mundo é obrigado a obedecer. Por exemplo, se o abortamento fosse aprovado, eu sou contra o abortamento. Só que o meu dinheiro, que é pago em grande quantidade para o Estado, a título de imposto, ele seria utilizado também para a prática abortiva. Né? Então, não é só, se você quiser, você não faz. Pô, era só o que faltava querer impor o aborto, né, para minha esposa. Se você quiser, você não faz. Não, não é isso não. Eu não quero pagar, não acho que se deva gastar dinheiro com isso. O Estado tem muitos problemas para resolver. Então, a ideia de que o Estado é laico é a concepção de que só os religiosos devem defender a vida. Que absurdo é esse? O Estado é laico e por isso ele não deve defender a vida? Porque o que a gente está falando aqui é de defesa da vida. Não é de dogma de fé. Dogma são os defensores do aborto, que, contrariando todas as pesquisas, né, esquecem que é um ser humano envolvido, fingem que ele não é um ser humano vivo, né, mudam o nome de tudo, né, para não revelar o que verdadeiramente acontece. O Estado é laico enquanto existe o povo, né? Você tem a nação ali. O Estado existe Estado em função do povo, não é o povo que existe Exatamente. em O função Estado do não tem Estado. religião definida, Exatamente. mas o povo tem. O povo tem, isso se transforma E religião é cultura. Eu dou sempre um exemplo que para mim assim, Ana Lúcia aprovou recentemente o dia de Oxum, sobre o nome de Deus, não foi? goste-se ou não de Jesus Cristo, quando se assina a data, faz-se uma reverência ao Cristo. Porque o calendário ele é definido a partir do nascimento do Cristo. Eu sou ateu, eu detesto Jesus. Vai com o calendário. Quando for assinar seu calendário na sua certidão de nascimento, vai estar lá o dia que você nasceu. O calendário é cristão. Né? Isso ofende a dignidade? Chegou-se ao ponto de dizer, eu tenho que tirar crucifixos de escola. Pelo amor de Deus. Então não mora em São Paulo. Exatamente, nem São Paulo, nem São Sebastião do Rio de Janeiro. Né? Feriado de santo, então isso é... Aqui em Sergipe, foi na arrombada. Glória. É um discurso que chega a ser ridículo. Ridículo. Né? É um discurso parecido com aquele, não, eu não vou ter Dia dos Pais para não ofender quem não tem pai. Aí eu estava vendo agora um comentário sobre a Copa, né, que a FIFA, por conta das abordagens, né, das abordagens agressivas, as bonitas mulheres que estão lá passeando, proibiu a imagem das mulheres bonitas. Cara. Então, quer dizer, a mulher ser bonita ofende a feia, é um negócio assim que a gente chegou num ponto e não sei como é que vai parar. Saco na cabeça de que é bonito para a feia vai ficar chateada. É um negócio surreal, cara. Né? Assim, não dá para acreditar.
Exatamente, daqui a pouco vai ser a burca. A burca, Na né? próxima Copa encatar não vai ter problema. Eu estava vendo no rádio alguém comentando que estava vendo muita objetificação da mulher. Aí na hora eu pensei comigo, mas e aí, só vai poder então filmar mulher feia? Aí foi a decisão. O problema também é que nenhuma mulher bonita reclamou de estar sendo objetificada. São as feias que reclamam. Entendeu? Então ninguém vê, a defesa está partindo das feias. Há uma cultura. Há uma cultura que tem que ser combatida realmente, que né, a mulher diz não, mas não é porque ela não quer. Né? Isso aí, né, essa cultura ela é muito nociva. Né? O camarada chega grosseiramente, né, um palhaço, um idiota, aí vai quer agarrar e beijar e acha que a mulher está dizendo não. Mas na verdade ela quer, é um não, mas não é. Na verdade não é não. É um não, mas insiste mais um pouquinho. Isso é ridículo. Né? Exatamente. É lógico que é uma cultura, uma mentalidade que tem que mudar. Mas não é parando de filmar mulher bonita que você vai fazer isso. Né? Não é acabando com o dia do pai que você vai proteger a criança que não tem pai. Às vezes tem um pai falecido. É duro, mas é a realidade. As pessoas têm que aprender a conviver com a realidade. Hoje em dia é interessante. Né? Aí, outro parênteses aí que não é o tema, mas o camarada acha, ele é homem. Nasceu homem, né? Tem todas as características de homem. Geneticamente ele é homem, ele tem a genitália masculina, a ossatura, a musculatura, ele é homem. Aí ele diz, não, mas eu me sinto mulher. Aí ele fala, eu me sinto mulher no corpo de homem. Aí eu disse, poxa, não está bem, né? Poxa, não está bem, porque né, ele está rejeitando a realidade. Não, mas aí eu vou operar e vou virar mulher. Não, você nunca vai virar mulher. Ninguém consegue virar mulher, né? Que nasceu homem não consegue virar mulher. Ninguém nasceu homem consegue virar mulher, nenhuma mulher consegue virar homem. Isso é uma negação da realidade. Mas aí ele quer mais. Ele se sente mulher, ele se sente contrariando a natureza dele. Você olha e sabe que ele não é mulher, que ele é homem, mas você é obrigado a chamá-lo como ele acha que ele tem que ser chamado. Aí você vai com a sua filha ao banheiro feminino e ele quer entrar. Aí diz, meu amigo, isso aqui é banheiro de mulher. Sim, mas eu me sinto mulher. Pô, você se sente, mas você não é. Entre o que você sente e o que você é uma diferença muito grande. Né? Tem uns amigos meus que se sentem verdadeiros Tom Cruise, não conseguem namorar com uma menina na rua. Né? Quer dizer, não importa, assim, o que você sente importa para você. Mas para os outros eu não sou obrigado a fingir que te vejo como você não é. Então assim, chegou-se a um ponto em que as pessoas estão impedidas de viver a realidade. Isso é doentio. O Supremo está referendando isso também. Referendando toda hora. Agora, indenizando porque um homem, que era, não sei se era transexual para travesti, entrou no banheiro feminino e tentou entrar e foi impedido. Né? Não pode, não. Quer dizer, assim, é aquilo, né? De novo, quando você cria um direito para um, você cria deveres para todos. Ele tem o direito de entrar no banheiro feminino, mas aí eu tenho o dever de admitir que a minha filha entra no banheiro com um homem. Quer dizer, não é só um direito dele, é um direito que impactou diretamente um dever para mim. E para todas as outras pessoas que são a maioria que não querem dividir o banheiro. Né? Então, assim, é um negócio... A gente vive um momento estranho, né? Um momento muito estranho. Mas, enfim, além da norma penal, é preciso que haja uma atuação mais efetiva, mais prática, para a defesa da vida desde o ventre materno. Como já disse aqui, e é o único ponto de consenso entre as defensoras do aborto e os que lutam contra o aborto, mulheres não desejam abortar. Então, convencer uma mulher a não abortar não é alguma coisa difícil. É algo relativamente fácil. A norma penal, ela ajuda e ajuda muito. E muitas mulheres certamente não abortam porque é crime. Mas, além da norma penal, é preciso que eu crie mecanismos de proteção. Porque o abortamento é sempre o resultado de um sentimento de falta de amparo, de falta de proteção, de dúvida, de medo. E de que forma, então, se pode combater isso? Bom, o Estado ele tem um projeto que passa pela soma de esforços entre o Estado e a sociedade civil. Qual é a concepção que o Estado tem, assim, de maneira muito genérica? Ele criará um grupo, já está preparando a criação de um grupo multidisciplinar na maternidade Nossa Senhora de Lourdes, que terá duas funções.
A primeira, receber gestantes que estão propensas ao abortamento, duas funções principais. Receber gestantes que estão propensas ao abortamento e tentar convencê-las a não abortar, naquelas hipóteses de abortamento não punido. Segundo, instruir as equipes médicas sobre como abordar as mulheres e as famílias no que tange a questão do aborto. Mais do que isso, a ideia é disseminar a formação para os grupos de atendimento de saúde da família, né, os programas, inserir essa mentalidade nos programas de saúde da família, de modo que os atores do programa de saúde da família façam essa abordagem às mulheres. E ao identificar o problema, utilizem das técnicas necessárias e, sobretudo, de um carinho espontâneo, que é isso que mais importa, para que aquela mulher entenda que ali o que ela carrega é a vida e a vida do seu filho. Mas se o problema não for resolvido por essas equipes, né, a ideia é capilarizar, então será feito um contrato com a maternidade para que esse grupo ele dê esse tratamento. Isso no que tange a atuação direta do Estado. Só que a lei que protege o nascituro, a lei que cria a política de proteção do nascituro do Estado de Sergipe, ela vai além, ela impõe a agregação de forças com a sociedade. E aí que entram as equipes de assistência social de modo geral, elas são da própria Secretaria de Assistência, ordenação de grupos religiosos. Como todas as igrejas, todas as designações religiosas, elas têm capilaridade, na medida em que eu crio núcleos de formação, eu consigo capilarizar essa rede de proteção. Então foi sugestão de Dom João que a pastoral da família entrasse nessa frente, porque a pastoral da família tem muita capilaridade. Então, forma-se, por exemplo, forma-se o pessoal da pastoral familiar, que então dará o atendimento, identificará aquelas hipóteses de possível caso de abortamento, e a partir dessa identificação... Esse final de semana já teremos a primeira formação com a pastoral, eu e Zezé, vamos estar no retiro. Pronto, então, é necessária a formação. Está sendo trazida para a Sergipe, isso a sociedade civil organizada que conseguiu. O SERB, que é aquele grupo de acolhimento das mulheres, que atua em vários lugares, mas especialmente atua em São Paulo, e que tem um índice de efetividade no seu trabalho muito grande. Então elas vêm para cá, e o modelo de cuidado às gestantes vai ser o modelo do SERB. Ele já tem um protocolo, toda uma maneira de agir, e essa maneira será copiada. Né? Exatamente para que se possa evitar o fato, a prática criminosa. Né? Sempre, de novo, a lei penal é um reforço, mas ela não é suficiente. A lei penal nunca é suficiente, mas ela em muitos casos, ela é bastante importante. Então, plano de saúde da família e assistência social são mais do Estado, coordenação de grupos religiosos da Igreja Católica e de todas as outras igrejas. Então, a ideia é que nós, por exemplo, Dom João concordou em que fosse exposta a vida como ela é, de uma criança, no útero materno. Que as igrejas estampem essa imagem. Que nas igrejas, em cada paróquia, haja pelo menos um grupinho pequeno para passar esse tipo de formação. Que as pastorais familiares, ela se espalhem para tentar identificar o problema e acolher essa mulher. Além disso, também, por força da sociedade, do trabalho da sociedade civil, já foi construída uma casa para atendimento da gestante. Ainda não é uma casa onde a gestante possa dormir, mas é uma casa de atendimento, uma equipe multidisciplinar. Né? Será até ensinada pelo governador dia 31. Né? Então, assim, essa parceria entre Estado e sociedade ela é extremamente relevante e extremamente eficiente. Porque, como eu disse, a mulher, nenhum ser humano é propenso a matar outra pessoa. Mas, sobretudo, a mulher é muito propensa a defender a sua criança. Então, precisa, às vezes, de uma frase, um carinho na barriga, né, para que ela acorde e veja aquela vida que está ali. Então, aqui a imagem, né, da criança dentro e fora do útero materno, né, a imagem, a diferença é a localização. Né, não tem outra diferença aqui. Então, aqui não tem som, né? Tem, mas parece que uma série de ajustes. Porque essa é uma cena do Papa visitando um cemitério de fetos abortados. Né? É isso que acontece, né? A coisa se vulgariza, pelo menos lá dá um sepultamento, porque de um modo geral as crianças são tratadas por lixo hospitalar. Aqui mesmo é a torre quem se desencumbe de dar o tratamento
com os fetos que foram abortados. Né? E aqui na verdade, o que a gente queria ver, né? É uma criança, né, nascendo, é bonito o choro da criança, né? É a fase final, né? E aqui o riso, pela pena que o riso é contagiante, né? Para que a gente ouça esse riso e veja essa beleza, né? Preciso que se cuide da vida desde a concepção. Então, desculpas pelo avançar da hora, muito obrigado pela atenção, né? Eu estou à disposição, qualquer um que vocês quiserem tirar, né? Eu estou aqui. Eu me lembrei agora também daquela fala do Alex Brito no julgamento do Adriano dos Alicéfalos, que ele disse lá com aqueles arrobos poéticos dele, que seria melhor arrancar aquela planinha do solo do útero do que vê-la se precipitar no abismo da sepultura. Aí eu fico pensando, né? É melhor a sepultura ou o lixo hospitalar? O que é mais de... Veja só, é uma das coisas que eu nunca entendi nessa mentalidade. Se eu tenho um filho e eu sei que esse filho vai morrer brevemente, eu vou ficar com ele a maior quantidade de tempo possível. Né? Eu não vou antecipar a morte dele. Né? A dor de uma mãe por ter matado o seu filho é imensa. Depois, a criança é diagnosticada com anencefalia. O ser humano é, por natureza, inseguro. Ela matando aquela criança, ela sempre ficará com a dúvida. Será que realmente nasceria? Será que não sobreviveria? Pô, mas eu matei o meu filho. Ah, ele ia morrer, é verdade. Todos nós morremos um dia. Ah, mas ele ia viver pouco, mas a vida não se mede por tempo. Né? Então, a criança vai nascer, será amada enquanto estiver no útero, será amada no período em que permanecer fora do útero, podem ser minutos, podem ser anos.